Formada em fisioterapia, resolveu estudar para concurso público e hoje é analista do Senado Federal. Hoje a gente vai contar aqui essa história no programa. Eu já anuncio para vocês quem é a nossa convidada de hoje, mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no Tô no Senado, que você ajuda muito o nosso trabalho. Também não deixe de curtir e compartilhar com as pessoas que você sabe que vai ser importante inspirá-las, né, motivá-las nesse processo de estudos para concurso. Esse programa e esse episódio tem o apoio do Gran Cursos, que é a EdTech que mais aprova concurseiras e concurseiros pelo Brasil. Lá no Gran Cursos você pode filtrar por cursos, por matéria, por região, por órgão que você deseja passar. Então eu vou deixar aqui um link com desconto exclusivo do Tô no Senado para você poder adquirir esses materiais de qualidade que vão te levar para um nível diferenciado de estudos rumo à sua aprovação. Agora eu vou anunciar a nossa convidada de hoje. Bem-vinda, Débora Matos, aprovada para analista processo legislativo no penúltimo concurso do Senado. Bem-vinda. Obrigada, Sérgio. Prazer estar aqui. Débora, conta então para o pessoal que está nos assistindo um pouco da tua origem, da tua história. Já falei aqui que você é fisioterapeuta de formação. Isso. E aí rumou para a área de concursos públicos, serviço público. Inclusive falávamos antes de começar o programa que você já teve um cargo na sua área também. Exatamente. Então conta um pouquinho da tua origem, de onde você é e como começaram os estudos para concurso na sua vida. Bom, Sérgio, eu sou daqui de Brasília mesmo, né, nasci aqui e eu fui muito inspirada principalmente pelos meus pais, né, porque minha mãe é aposentada da Câmara dos Deputados, ela entrou lá muito novinha também, então eu passei um pouco da minha infância na Câmara, quando minha mãe ia trabalhar, não tinha com quem deixar a gente acabava ficando com ela lá pela Câmara e eu cresci vendo aquilo, vendo tanto que a vida da minha família mudou, né, por conta de ser servidor público, tanto meu pai quanto a minha mãe. Então, isso foi enchendo os meus olhos e eu fui super incentivada por eles a estudar, né, a me dedicar muito aos estudos. Eles sempre priorizaram bons colégios, né, pra gente. Então, acho que toda essa influência me fez ir por essa trajetória, por esse caminho. Que legal, uma baita inspiração, né, vindo de casa. E aí, quando você lembra assim, em que momento você decidiu, agora eu vou começar a estudar para concurso? E aí, quais foram os teus primeiros passos? Bom, como você mesmo disse, né, eu sou formada em fisioterapia, então esse insight dentro de mim surgiu assim, agora eu vou começar no último ano da faculdade, porque eu via que a iniciativa privada não era tão atrativa, né, pro meu cargo na época, que era de fisioterapeuta. Então eu falei, por que não, né, tentar um concurso na área? Na época ia sair o concurso da Secretaria de Saúde aqui do GDF, eu falei, bom, é o momento de eu estudar, estou no último ano da faculdade, já estou com as matérias, né, bem frescas na cabeça, então basta eu estudar as outras matérias, né, de conhecimentos gerais, que na época era o português, lei orgânica do DF e alguma outra legislação. E aí comecei a estudar nesse último ano da faculdade, o edital saiu, se eu não me engano, no fim do último ano, de modo que eu colei grau, meses depois eu já tinha sido empossada para o cargo de fisioterapeuta da Secretaria de Saúde. Uau. Eu passei dentro das vagas, eram 50 vagas, eu passei em 13º, e, assim, recém-formada, eu já assumi já como servidora já do GDF. Que legal, saiu da graduação já com um cargo bem importante, né, no serviço público aqui do Distrito Federal. Bom, para esse concurso, qual que foi o teu meio de preparo? Você adquiriu, funcionava mais para você? Então. Videoaula, PDF, ou as próprias, você comentou, né, da lei orgânica do DF, curso de português. Você aproveitou que as matérias específicas estavam frescas na sua cabeça e para essas outras matérias, como que você fazia o seu estudo? Para essas outras matérias, eu fui fazendo as chamadas Pleiades, né? Eu não sei se hoje em dia o pessoal ainda chama assim, mas na época eram as Pleiades, que eram as matérias individuais, né? Então, eu fui procurando português, lei orgânica do DF, e fui me matriculando nesses cursos, né? E os cursos eram em média de 3, 4 meses, e depois de eu ver toda a teoria ali, ou a letra da lei, ou acompanhar toda a aula, eu ia para a parte de exercícios, né?
Então, a minha preparação de início foi assim. E foi o que funcionou ao longo da minha trajetória. Eu sempre priorizei estudar, me matricular em cursos da matéria completa do que aqueles pacotões, né, que a gente via, né, antigamente. Então, eu priorizava as aulas presenciais e, eventualmente, como complementar, uma aula em PDF. A gente conversava também antes de gravar esse vídeo e você demonstrou para mim, eu quero que você compartilhe com a galera, que você era faca na caveira. Tinha os seus métodos, né? Até colava coisas na parede para relembrar, ficar olhando toda hora. Quero que você compartilhe então com o pessoal como que você organizava o teu dia a dia de estudos. Principalmente depois, quando você já, uma vez já empossada, né, fisioterapeuta na Secretaria de Saúde, depois que você começou a abrir o leque de opções de concurso público um pouco mais complexos, eu diria assim, por não ser da tua área de formação. Exatamente. Então, foi um grande desafio para mim, né, Sérgio, como você mesmo falou. Eu não era formada em Direito, nem em outra área, formada em Fisioterapia, então eu tinha que iniciar aquele conhecimento, né, de direitos, o direito administrativo, o direito constitucional, tudo era muito novo para mim. Então, o meu método de estudo sempre foi fazer a teoria primeiro e depois ir para a parte de exercícios, né? E quando eram coisas assim, como você disse, né? Por exemplo, um regimento interno, coisas que tinham um pouco de decoreba, a letra da lei, eu utilizava muito dessas imagens, né? Que eu colava na parede do meu quarto, anotações, eu gostava muito de fazer resumos, né? Marca-texto, tudo isso para criar aquela memória visual, porque na hora da prova a gente sabe que cai muito a letra da lei mesmo. Então, é muito importante isso. Então, a minha técnica de estudo foi basicamente teoria, exercícios, né, dos exercícios eu tirava aqueles erros que eu tinha e tinha um caderno só de erros. Eu tinha um caderno, um catatal de coisas que eram coisas que eu não posso errar mais. E eu colocava a questão que eu tinha errado, marcava o que eu tinha errado, o que era o certo. E porque a gente sabe que nos concursos, né, as questões elas se repetem a todo momento. Então, esse caderno de erros me ajudou muito, muito mesmo na preparação. Eu acho interessante esse tipo de dica, né? Porque às vezes o pessoal olha, só sentou ali, leu um pouco. Não, tem várias coisinhas, tipo colar algo na parede, ou essa questão de marcar as questões que você erra, eu acho muito bacana, porque, como a Débora falou, realmente, se você bate o olho ali, dificilmente você vai errar de novo. E as questões, elas são muito similares de um concurso para outro, né? Eu sempre falo que eu fazia o resumo do caderno com a minha letra, o que é muito importante, né, Débora? Porque, como você falou, é algo visual. Então, se você tem um tempo até a sua prova, vale a pena você fazer resumos com a sua letra ali, às vezes uma flechinha vermelha, alguma outra cor, né? Que isso visualmente vai te ajudar a fixar. E essa questão de marcar as questões erradas também fazia no Word. Eu abri um Word que era o resumo do Word. Aí, quando eu errava uma questão, eu dava um Ctrl+C, Ctrl+V, jogava ali, às vezes comentava onde eu errei, né? Justamente pra gente bater o olho e não errar mais. Exatamente. E assim, falando sobre agora como eu organizava e se planejava, eu achava muito importante mesclar as matérias, sabe, durante o dia. Né? Que a gente sabe que alguns concursos, especialmente esses mais disputados, eles têm uma quantidade de matérias muito grande. Então, assim, mesclar as matérias, né? Eu não passava mais de 2 horas, por exemplo, estudando a mesma matéria, porque eu achava que me cansava, meu cérebro ficava cansado. Então, eu mesclava, por exemplo, um português, depois eu ia para o direito constitucional, aí eu raciocínio lógico, e eu sempre ia calculando exatamente as horas que eu ficava em cada matéria dessa. Né? E aí, em cada matéria, eu via como que eu estava. Eu já tinha fechado toda a teoria do edital, né? Eu sempre pegava o edital anterior como base. Se não, eu terminava a teoria. Se eu já tivesse terminado essa teoria, eu ficava só na parte dos meus resumos e exercícios. Né? Eu dividi essas 2 horas assim, metade em exercício, metade eventualmente revisando, né, alguma coisa mais delicada, ou que eu sabia que eu ia ter mais um pouco de dificuldade. Muito importante também o que você falou agora, que é essa questão da multifuncionalidade do cérebro do concurseiro, né? Então, por exemplo, eu sempre falo, no dia da prova, você vai fazer a prova do Senado, do TCU, da Polícia Federal, que vai ter aí. No dia, são várias matérias ali
que o concurseiro vai ter que estar adaptado a mudar, virar a chavinha de um português para o direito, para o raciocínio lógico. Então, por que não já treinar isso no nosso dia a dia de estudos, né? Exatamente. Dessas matérias, qual que para ti era a mais desafiadora? Por exemplo, nossa, mando muito mal nessa, eu preciso melhorar. Então, qual que era, assim, a tua pedra no sapato e como você fez para superar a tua dificuldade? Bom, assim, por incrível que pareça, a matéria que mais me deixava, assim, de cabelo em pé quando o edital foi o combo, né? Atualidades e inglês. Eu sempre fiz inglês desde novinha, então com 12 anos eu já era formada, porém o inglês de um concurso disputado como esse, a gente sabe que não é fácil, né? São textos enormes, interpretação de texto, então assim, você, né, não tem como você fechar toda, né, aquele círculo inteiro para falar, não, isso aqui eu sei, como é um direito constitucional, como é um direito administrativo. E atualidades, obviamente, né, que tá lá, conhecimentos gerais, então pode ser um mundo de coisas que pode cair ali. Né? Eu lembro de uma questão que falava sobre o PIB de Portugal no ano de 2007. Então, assim, isso me deixava um pouco aflita, né? Então, eram essas matérias que, para mim, foram mais desafiadoras de como estudar. O inglês, eu me matriculei num curso de inglês instrumental na época, que foi muito bom para mim, né? Eu lia muito textos jornalísticos, aproveitava para estudar a atualidade junto também, com textos em inglês, né? E a parte de atualidade, conhecimentos gerais, era aquilo. Eu comprava aquele almanaque Abril, fazia um curso que tinha de conhecimentos gerais de um professor na época, e era muito bom, porque ele falava muito dos temas atuais. E eu treinava também a discursiva, ou a redação com atualidades, né? Então, assim, Boa. pegava um texto, um tema qualquer da época e já treinava toda a redação ali, que eu fazia pelo menos umas 3 redações na semana para treinar, né? Um tema de atualidades. Então, tudo isso foi ajudando a sedimentar, a me tornar confiante para aquilo ali, porque eu sabia que ali podia cair um mundo, né, de coisas. Então, ia ser mais desafiador para mim. Ainda mais quem está começando agora no mundo dos concursos, eu deixo essa dica, né? Como a Débora falou, inglês da FGV e português da FGV tem que dar uma atenção redobrada, triplicada, enfim, porque não é aquele inglês ou português que você acha que sabe, que domina, né? É uma coisa bem diferenciada. E essa questão que ela falou de inglês e atualidades, eu até já tinha compartilhado com ela, que no concurso do Senado eu dava essa dica e reitero agora, a dica de você poder estudar atualidades em inglês ao mesmo tempo. Eu fazia o seguinte, eu entrava no site ou do New York Times ou do The Economist e aí lia aqueles textos de atualidades, de economia, de governo e tudo mais, já lia em inglês. Ia anotando os termos que eu tinha dificuldade, que eu não sabia, algum termo muito técnico, né? E aí já poupava o tempo e ia adquirindo esse conhecimento. Inclusive, né, na nossa prova, enfim, eu também sou do mesmo concurso que a Débora, e aí uma das redações era um tema nada a ver, assim, né? Mas de atualidades eu não lembrava dessa do PIB aí, mas enfim, o cara tem que estar preparado para um mundo de possibilidades, né? Isso, e assim, Sérgio, a questão do português, né, como você falou, eu sempre fui muito boa em português, e a primeira vez eu lembro quando eu peguei uma prova da FGV para resolver, eu falei, eu não sei português. Me deu um desespero, sabe? Então, assim, não menospreze nenhuma matéria. Por mais que você ache que saiba muito. Essa é uma grande lição que eu tirei também. Muita gente, eu sei inglês, eu sei português. Eu vi muita gente boa, com notas de corte altíssimas, para ficar nos primeiros lugares, que pessoas foram eliminadas no inglês porque não fizeram o mínimo, né, de 10, não fizeram o mínimo de 5. Então, assim, é muito triste, né, isso. Então, a gente não pode menosprezar nenhuma disciplina, nenhuma. Por mais que você ache que saiba, né, tem que olhar para todas ali com carinho, fazer os exercícios, né, e testar. Sim. E nesse tempo de concurso, depois de aprovada na tua área, fisioterapeuta, enfim. Aí como que foi, assim, para sua cabeça, você viu, não, eu quero tentar algum outro concurso, né, até chegar ao Senado. Como que foi esse caminho de outros órgãos que você tentou? Conta pra gente quais outros concursos você fez. Bom, eu fiquei muito pouco tempo como fisioterapeuta, eu fiquei 1 ano.
Em poucos meses eu já sabia que eu queria mais, né? Eu vou falar em termos de remuneração, eu queria ter uma remuneração maior e concurso na minha área era um pouco mais restrito, né? Então eu falei, vou mirar no legislativo. Não sabia, não tinha ainda previsão de edital do Senado, nem da Câmara, mas eu comecei a estudar as matérias específicas desses concursos do Senado pelo último edital. Então, eu fazia aquilo que eu te falei, via toda a teoria antes, né, de todas essas matérias. Então, foi português, constitucional, direito administrativo, fiz cursinho de redação também, que é outra coisa também que as pessoas têm que se dedicar, né, a fazer a redação. Inglês, raciocínio lógico. Então, eu fui fechando todo o edital antes mesmo de aparecer um sinal de fumaça do edital do Senado. Nesse caminho, apareceu o concurso do MPU. Então, assim, é até uma dica que eu deixo para as pessoas, assim, não desfoque do seu objetivo. Por mais que apareçam outros concursos no meio, é muito importante que você mantenha um foco naquilo que você quer. Eu não desfoquei do concurso do Senado para fazer o do MPU. Eu acho até importante que as pessoas façam concursos no meio, né, para você testar o seu tempo de prova, né, para você ir pegando essa experiência de prova, né, somente as pessoas que ficam mais nervosas, mais tensas, ou não sabem controlar muito o tempo, né. Então, apareceu esse concurso do MPU. Quando saiu o edital, eu vi alguma outra coisa, assim, mais específica do MPU, né, e fiz a prova, e passei para o concurso do MPU. Passei tanto para técnico quanto para analista. Né, técnico eu fiquei dentro das vagas, então eu fui chamada muito rápido, e aí assumi como técnico do administrativo do MPU. E assim continuei os meus estudos, o meu foco no meu objetivo, que era o Senado. Então eu tinha agora, depois que eu entrei no MPU, menos tempo para estudar, então eu tive que acordar mais cedo, abrir mão de mais coisas, né, academia, parei de todos os dias, diminuir, né, a frequência. Finais de semana eu tive que abdicar, eu tive que restringir mais o meu momento de lazer aos finais de semana, porque no MPU a minha carga horária era maior. Então eu acordava às 6 da manhã, sentava e estudava de 6 da manhã às 11 da manhã. Daí eu me arrumava, almoçava, ia pro meu trabalho, e de 1 às 7 voltava, continuava meus estudos de 8 da noite às 11 da noite. E aos finais de semana, eu também estudava ali um meio período. Até antes de sair o edital, eu me dava esse luxo de ter pelo menos um período ali de lazer, né? Aos sábados e domingos, né? Mas antes do edital, basicamente, era isso. E até sair o edital do Senado, foi mais ou menos um ano, né? Eu no MPU, foi mais ou menos ali um ano, quando saiu o edital do Senado. Aí, quando saiu o edital do Senado, que aí eu restringi bem. Aí eu estudava todas as horas disponíveis que eu tinha. Inclusive sábado e domingo, abdiquei de viagens, abdiquei de lazer, de festa, de encontros com a família, de tudo, para ficar focada só na prova, né, do Senado. E dali foram 3 meses até a prova, e no último mês eu tirei 30 dias de férias. Aí eu conseguia fazer 12 horas líquidas de estudo, mais ou menos, né? Foi bem intenso. Sim, bem punk, né? A gente vê hoje, pô, vida boa, servidor do Senado, mas olha só o preço, né, que a gente paga. A Débora acabou de falar sobre abdicação e também sobre compromisso, né? Então, olha só, ela já estava concursada no MPU, acordava e começava a estudar às 6 horas da manhã até às 11, e depois do dia de trabalho, chegava às 7, começava a estudar às 8 até às 11 da noite. Ou seja, é um compromisso ali, uma garra, né, que o concurseiro tem. Porque, assim, hoje você está num, que eu chamo assim, né, de um concurso, um órgão de elite da administração pública, né, que orgulho para a gente estar no Senado Federal. Mas você pagou um preço por isso, né? E eu queria te perguntar justamente sobre isso, a abdicação. Você falou de abdicar de muitas coisas, né, numa fase que a gente está até mais jovem do que hoje, a gente ainda é jovem, mas né, uma juventude, pô, você com um cargo público já no MPU. Então, como que é? Conta para essa galera que às vezes, né, poxa, teve um dia de estudos cansativo,
Tá sendo difícil abdicar de fim de semana, feriado, família, lazer? Conta para o pessoal o que te mantinha motivada a ser assim tão comprometida com os teus horários e a tua carga de estudos pesada para alcançar o sucesso. Muito legal essa sua pergunta, Sérgio, até porque nessa época eu tinha 20 e poucos anos, eu era muito novinha, né, 23, 24 ali. Então, assim, a época que as amigas, todo mundo tá na fase, né, de aproveitar, de estar ali, e eu estava no caminho contrário, né, eu estava me abdicando de muitas coisas ali, de viagens, para estar nesse caminho. Então, o que eu tinha em mente, o que eu focava era a remuneração, e dali pra frente, a vida boa que eu ia ter, que hoje eu tenho, graças a Deus. Então, eu sempre acordava, eu tinha colado a remuneração, assim. Então, eu acordava e já olhava para aquilo. Não adianta, você tá com preguiça, tá cansado, a coluna dói, você tá estressado, muitas vezes tem pessoas do seu lado que te desmotivam, né? Nem sempre é todo mundo que vai te incentivar, nem é todo dia que você vai estar motivado, mas você tem que sentar ali e pensar onde você quer estar. Né? Você tem que pensar no médio e longo prazo, né? Então, assim, abdicar de prazer imediato para ter algo no futuro é uma coisa muito difícil, especialmente nos dias atuais, que eu percebo, né? Sim. Nesse mundo que a gente tá. Então, assim, a dica que eu dou é para as pessoas focarem no que elas querem para a vida dela a longo prazo. Não, esquecer o prazer imediato, deixar de lado as distrações, redes sociais, coisas que não, ali naquele momento não vão te ajudar, pessoas que te desmotivam, né? E para você conseguir manter o foco e a disciplina. Não é fácil, você tem que cuidar da sua saúde também, eu acho importante. A gente que é concurseiro sabe, né? Começa gente que desenvolve hérnia de disco, dor na coluna. Eu tive que fazer 2 cirurgias de miopia, porque meu grau voltou, porque eu ficava muito tempo forçando a minha vista. Eu lembro que meu médico oftalmologista na época falou, Débora, você precisa dar 15 minutos de descanso a cada hora de estudo para ficar olhando para o céu, para sua pupila. Ele explicou, eu falei, cara, não tem como. Não me peça isso, porque não vai ter como. Você ficar 15 minutos parado olhando pro tempo, o tempo tá passando, eu preciso estudar, né? Então, falei, deixa que no final de tudo eu faço... Quando isso passar, eu vou fazer minha cirurgia de novo. E daí fiz de novo. Então, isso tudo para mostrar que vão ter obstáculos no caminho, vão ter tentações, né? Então, a gente precisa estar muito focado no que a gente quer. E no meu caso, foi a remuneração e a qualidade de vida, que eu já via na minha família por conta da minha mãe, né? Excelente plano de saúde, um ambiente de trabalho muito bom, qualidade de vida, remuneração excelente, né? Aposentadoria, você ser estável, tudo isso era o que fazia eu manter o meu foco e a minha disciplina, apesar de estar muito nova, né, na época. Eu lembro certinho a remuneração, 18.440. Exatamente. Feliz no simples, né? Feliz no simples. E isso em 2011. Em 2011, exatamente. Isso em 2011. Mas, muito legal. E isso que você falou é tão importante. Você, às vezes, o concurseiro, ele é mal compreendido, né? Muita gente vai te olhar ali, pô, mas precisa estudar tantas horas? Mas precisa colar um negócio na parede? Mas precisa abdicar do aniversário da família, a viagem? Eu mesmo, quando eu não estudava ainda, e meu melhor amigo que me incentivou a estudar para o concurso, o Marcos, ele estava estudando para o TRT. E aí eu falava, cara, vamos pro carnaval com a gente pegou uma casa, não sei o que, na praia, tu tá perdendo um tempo precioso da tua vida. Eu falava assim, é que a gente loucura, não entende também, né? Mas depois, quando você está estudando, é importante você se cercar de pessoas que também estão nessa vibe. Porque daí elas vão te entender. E os amigos que você tem, por mais próximos que sejam, por mais que você goste deles, nem todos vão compreender isso. Exatamente. Então, se você puder até, né, de uma maneira adequada, assim, não estar tanto tempo com eles, porque eles vão estar falando do barzinho, da viagem, do jogo do Flamengo, e você vai estar só com direito administrativo, português, a cabeça, entendeu? Exatamente. Então é importante você se cercar de pessoas que estão nessa vibe. Exatamente. Isso legal. Mesmo, é muito importante. Nessa época, você lembra alguém, assim, por mais
você nem chegou a conhecer, mas alguém que você trocava ideia? Como é que foi, assim, esse período? Olha, eu falo assim, que a gente tem que aprender a admirar as pessoas, né? E eu lembro que antes de pensar em estudar, assim, mesmo pro legislativo, tinha uma menina, uma conhecida que era do TCU, auditora do TCU. E eu lembro que eu me inspirava muito nela, sabe? Eu olhava pra ela e falava, cara, como que você fez? O que você estudou? E pra mim, eu olhava pra ela e parecia que ela era de outro mundo, por ela ter passado no concurso do TCU e auditora do TCU e tão novinha. Então, ela foi uma pessoa que me inspirou muito, assim, sabe? Que eu olhava pra ela como uma inspiração. Mas eu vou te falar que esse caminho é muito solitário, né, Sérgio? Assim, você vai concordar comigo, a gente que é concurseiro sabe. Porque muitas pessoas se afastam, é o que você falou, né? A turminha que tá ali querendo aproveitar e tudo, eles não vão te entender. Então, você tem que também aceitar que muitas pessoas vão se afastar de você. E é um caminho um pouco solitário, um pouco não, muito solitário. Sim. Né? Eu fiz muitos amigos, assim, legais em cursinhos. Então, assim, tenha isso em mente, que algumas pessoas não vão te entender, você vai se afastar, mas ao mesmo tempo você vai conhecer pessoas que estão na mesma vibe que você. E use pessoas como uma inspiração, né? Para saber, perguntar, tenha curiosidade, como que você fez, que cursinho você fez, né? Como que você estudava. Eu acho isso muito valioso, sabe? Por isso que a gente tem esse trabalho aqui. Eu te agradeço muito por estar aqui hoje compartilhando a tua história. Imagina. Porque é como você falou, né? Dessa inspiração da servidora do TCU. Às vezes a gente olha assim, meu Deus, essa pessoa é de outro planeta, né? Como que ela fez e tal. E é tão importante você vir aqui, eu conversar contigo e passar pra galera que é uma coisa de carne e osso. É você se esforçar, é você se dedicar, né? Isso. Que não precisa ser nenhum super-herói, mas sim ter o comprometimento ali e alcançar isso. Eu lembro que também, na época que eu estudava, alguns professores, assim, sabe? Que eu via, tipo, tem um lá na Câmara, o Léo Van Holt. Ele é professor de eu tive aula com ele, excelente. Pois é, eu também tive. Eu achava ele tão massa, assim, E aí, do nada, hoje eu trabalho no Senado, então às vezes eu almoço na Câmara, e ele tá do lado, assim, então eu troco ideia com ele. Pô, você me motivou muito e tal. São pessoas que a gente admira tanto e de repente a gente está no mesmo patamar nível, que eles, assim, numa mesma realidade. Muito bacana isso. Ou seja, galera, acreditem no seu potencial, né? Se esforcem, se dediquem. Outra coisa também importante que eu lembrei aqui, às vezes você admira muito uma pessoa e ele dois casos que estavam estudando para o concurso do Senado que a gente fez. E eu lembro que eram 30 vagas no cargo de ADM que eu passei, né? A Débora, eu já falei que é de PL, Processo Legislativo. E aí essas duas pessoas eu via num site de questões que eles voavam, assim, comentavam várias questões. Eu falei, esses caras são gênios. Já são 2 vagas a menos. E eu troquei ideia pelo site, assim, com eles, né? Resultado, nenhum dos dois passou. E eu passei no concurso. Exato. Então, assim, também não tenha medo, né? De estar numa concorrência acirrada. Já passando por um outro tópico aqui, que é como que você lidava com as informações de concorrência, para a galera que olha hoje esses concursos e fica assustada, né? Com milhares de inscritos e 2 vagas, 10 vagas. Exatamente. Então, esse é um outro ponto também, sabe? Eu acho que assim, a prova é muito emocional. Você tem que controlar o seu emocional. Porque se a gente ficar focado nossa, olha o tanto de gente que está estudando, olha o tanto de inscritos. Eu lembro que o nosso concurso foram 139 mil inscritos no total. Né? Foi um concurso que teve prova no Brasil todo. O cargo de processo legislativo, meu analista legislativo, foram quase 30 mil inscritos para 40 vagas. E eu lembro que no cursinho eram pessoas excelentes. Era um que já era escrivão da Polícia Federal, o outro que era... Então, assim, eram pessoas extremamente capacitadas, formadas em Direito, com pós-graduação, com mestrado, e eu não era nem formada em Direito. Então, isso, às vezes, me gerava uma insegurança. Eu era muito nova ainda, mas, ao mesmo tempo, eu pensava, não, deixa eu focar em mim. Eu não posso me comparar com o outro. Né? Eu vou fazer aqui a minha parte, vou dar o meu melhor e eu vou seguir aqui. Eu lembro que na hora de fazer a prova, sentada naquela sala, eram, sei lá, mais ou menos 50 pessoas em cada sala, e eu fiquei contabilizando na minha cabeça quantas salas daquelas existiam. Ou seja, só uma sala daquela ia passar, aquelas 40 vagas, né? Existiam, sei lá,
4.000 salas daquela, cheias de pessoas querendo estar dentro daquelas vagas. Então, assim, não olhe para isso, né? Isso é uma coisa também, escolha o local certo para estudar. Eu não gostava de estudar em biblioteca, né? Eu acho que me dispersava, ficar olhando para as pessoas estudando, me gerava eu não sei explicar, uma sensação estranha. Então, eu preferia estudar dentro da minha casa, do meu quarto. Então, tudo isso você tem que saber, né? O que tá te ajudando a seguir focado e o que tá te desviando, de certa maneira, daquilo ali, né? Então, você tem que tomar cuidado com todos esses detalhes. Mas, olha, não olhem para a concorrência, gente. Isso daí não quer dizer nada, como o Sérgio falou, porque muitas pessoas excelentes, muito mais capacitadas que eu, ficaram de fora dessa prova, né? Porque por coisas muito pequenas, às vezes por um ponto, a pessoa saiu dali né, de poder ser nomeada. Então, foque em você e faça o seu melhor, que dá certo. E aí, você continuou estudando, tomou posse no MPU, continuou estudando. E aí você falou que quando saiu o edital do Senado, bom, aí a carga aumentou ainda mais, tirou férias na reta final. Uma dica de ouro, né, para quem trabalha e estuda, programar para deixar um saldo de férias e usar antes da prova, né? No dia da prova, como foi para você? Porque tinha uma carga emocional ali, né? Você estava focando no legislativo, Exatamente. sua mãe é da Câmara. Então, assim, para você fazer essa prova, como é que foi o teu emocional? Justamente porque tu falou, né? O emocional conta muito no dia da prova. Tem gente que tá voando nos estudos e no dia da prova dá um baquezinho e não lida bem com a pressão, com o emocional. Como que foi o teu dia da prova do Senado? Bom, no dia da prova do Senado, eu até tomei uma decisão, né, na época das inscrições, que me gerou um receio, sabe? Eu resolvi, a prova de analista de processo legislativo, que era que eu estava focada, era à tarde, e eu falei, cara, vou tentar também de manhã, que é a de técnico, vou tentar fazer as duas provas, né? A de técnico de processo e a de analista de processo. As matérias eram muito parecidas. Só que no dia, a prova de técnica era de manhã, como eu falei, e eu pensei, cara, eu vou chegar cansada para a prova da tarde. E eu fiquei por muitos dias pensando, será que eu faço essa prova de manhã? Será que eu faço? Já tinha pago a inscrição. Já tinha pago a inscrição, eu não sabia se eu ia ou não. Então, assim, na última semana foi me dando, assim, um pouquinho de ansiedade. A gente sabe que eu mesmo pensava, eu não sei nada, não sei. Tinha hora que eu falava, não sei nada, eu estudei, mas parece que eu não sei nada. E nessa última semana eu peguei o meu caderninho de erros lá, que eu tinha, fui revendo, eu não vi nada novo, já tinha estudado tudo, feito milhares de exercícios. Então eu tirei essa semana só para ficar revendo milhões de vezes esse caderno de erros e lendo o regimento interno, a letra mesmo seca do regimento, né? Fiquei passando isso. E no dia da prova, eu falei, não, eu vou fazer essa prova de técnico. Então eu fiz, fiquei bem cansado, 5, 6 horas ali fazendo prova, e à tarde mais 5, 6 horas fazendo outra prova pesada, né? Ainda teve redação discursiva. E depois foi como se tivesse tirado uma tonelada das minhas costas, de coisas, assim. Sabe, eu lembro que no outro dia é como se fosse uma ressaca mesmo que você fica, né? Sim. Você deve ter tido essa sensação. Até você sair, conversar com as pessoas, que tinha tempo que eu não tinha esse lazer, né? Então ali na prova foi um momento assim de falar, não, fica tranquila, porque tudo que você poderia ter feito, você fez. Então, essa é a sensação que você tem que ter no dia da prova, para te dar confiança. Tudo que eu poderia fazer, eu fiz. Então, daqui agora é só esperar o que vai acontecer, né? Eu tive essa mesma dúvida, né? Se eu fazia outra prova de manhã. E aí eu optei só pela da tarde. E foi até uma decisão estratégica do concurseiro, né? Envolve um risco ali, você tem que tomar essas decisões, né? Mas eu lembro que eu fiz a da tarde, só cheguei com tudo. Como eu falo, cheguei com os 2 pés na banca. Porque a gente sente que está preparado, né? Exatamente. A gente sente que a gente fez a nossa parte. Eu ia falar isso, Sérgio. Então, aí eu não passei na prova de técnico, passei bem longe, 200 e tanto. E eu cheguei para a prova de analista, eu li a prova e é como você falou, eu sentia que eu estava preparada. A maioria das questões eu lia, eu já sabia o que é que ele estava perguntando, o que é que eu não podia errar.
né? Então, assim, é muito boa essa sensação de você chegar e falar, eu tô preparado. Por mais que tivessem questões ali, né? Igual de inglês, de atualidades, que deixou a gente meio, meu Deus, o que é isso daqui? Mas, no final das contas, você sabe que você saiu dali, você, poxa, eu estudei, valeu a pena, e agora é esperar. Porque a gente nunca sabe, né, qual vai ser a nota de corte, né? A gente fica nesse limbo aí por uns dias, que até um pouco gera ansiedade na gente. Mas é isso. E o que você daria de dica para o pessoal para resolver a prova? Por exemplo, muita gente que eu falo que não estou no cenário tem algumas técnicas. Eu começo, eu vejo o que a redação e a dissertativa estão pedindo, aí eu vou para as questões, vejo se eu extraio alguma coisa de lá, volto para a redação. Ou eu começo pelas disciplinas que eu tenho mais facilidade, depois vou para as outras. Como que você resolvia isso? Bom, na época que eu estudava, eu via as pessoas, né, que estavam ali na caminhada comigo, cada um tinha uma estratégia muito louca, né? Não, vou resolver primeiro do final pro início. O pessoal criava umas coisas, eu nunca tive isso. Eu sempre fiz na ordem que estava ali, português, e até o final, no final, redação. Só que isso, eu falo para as pessoas, elas têm que testar isso antes da prova. Por isso a importância de você fazer provas que surjam no meio do caminho. Se inscreva, faça para você testar ali seu tempo, para ver como que você lida. Se você é uma pessoa que tem dificuldade em português, por exemplo, você vai demorar muito em português. Talvez seja interessante você ir para as que você tem mais facilidade, para já ir rápido e fechar português por último. Então, cada pessoa tem que saber o seu timing, né? O que funciona para ela. Para mim sempre funcionou na ordem certinho. Eu sempre fui muito rápida para fazer prova. Toda a vida fui assim. Então, para mim, essa questão de tempo nunca foi um problema, né? Mas eu sugiro que a pessoa faça simulados, façam provas de outro. Calcule o tempo certinho, vê aonde está o ponto fraco dela. E daí, a partir daí, ela vai criar essa estratégia para o dia da prova, né? Para ver o que vai funcionar para ela naquele dia. Para mim, ir para o final, começar a redação, não funciona. Isso aí, para mim, me gerava ansiedade. Se eu olhar, começou a prova, abrir, vi o tema da redação. Ixi, esse tema aqui, o que eu vou falar disso? Já poderia me desestabilizar ali pro início da prova. Mas eu acho que cada um vai saber o seu, né? O seu modo. E no pós-prova, como é que foi? Até sair o resultado? Nossa. Como é que foi compartilhar com a tua família depois? Eu lembro que eu saí dessa prova à noite, eu sentei no carro e eu chorei muito, assim, sabe? Parecia que tava tirando uma carga, assim, de cima de mim. E aí foi aguardar aqueles fóruns, né? O pessoal colocando as notas e tudo. E na hora que saiu o resultado objetiva, eu tinha ficado em 13º, né? Das 40. Aí eu falei, caramba, 13º. Mas não vou falar nada pra ninguém ainda. Caladinha, boca fechada, vou esperar o resultado da redação, porque a gente sabe que redação muda tudo, né? Muda tudo. Então eu esperei até o final para falar pro meu pai, pra minha mãe, pra todo mundo, né? Pros amigos. E no fundo, eu sabia que eu ia passar, sabe? Eu sentia. Mas eu esperei até o final para falar. E aí depois que eu falei, nossa, meus pais ficaram enlouquecidos, né? Porque, assim, é um orgulho, né? Meu pai passou, acho que meses da vida dele, todo lugar que a gente ia junto, aqui, ó, minha filha, analista do Senado. Analista do Senado, passou no concurso. Então, é um orgulho muito grande, né, pra família, assim. Sim. Então, foi muito a sensação maravilhosa, assim, né, de você ver. No final, quando saiu a redação, eu fui pra 32º ou 3º, e aí homologou o concurso, eu falei, pronto, agora é só esperar o dia da felicidade, o dia do primeiro contra-cheque, e é isso, é muito bom, muito boa a sensação de dever cumprido, né? Sim. Depois de tanto tempo ali você batalhando, no meu foram quase 3 anos, né? Então, é muito bom, muito gostosa a sensação. Sim, de aposentar a caneta, né? Isso. Nossa, e ver também que valeu a pena cada minuto. Exatamente. Cada dia de sofrimento ali, cada, né, dia de cansaço físico, mental, tudo, estresse. A saúde às vezes não tão em primeiro plano, mas depois vale a pena. Vale e você a pena. recupera tudo e você olha para trás e fala, poxa, tá aqui o meu troféu e ninguém me tira, né? Exatamente. E você, como servidor também do Senado, sabe, a gente tem qualidade de vida, é um órgão excelente para trabalhar. Plano de saúde excelente, remuneração excelente, um ambiente muito bom. Então, assim,
hoje a gente tem qualidade de vida, a gente tem uma vida tranquila, né? E eu falo que você muda de vida quando você passa num concurso desse, né? Para as pessoas que não têm ali, né, aquela veia empreendedora ou que veio de uma família, né, com menos condições, o concurso público, ele abre uma porta muito boa para você. Você muda de vida, a pessoa muda de vida mesmo. Então, assim, eu acho que vale muito a pena o esforço. Aproveitar que a pessoa está nova, ainda não casou, não teve filhos, né? Que depois que a gente casa, tem filho, a gente sabe que é mais difícil conciliar com os estudos. Eu presenciei muito isso, especialmente para mulher. Então, eu acho que as pessoas podem pensar nisso com carinho e não vão se arrepender de ter estudado e de ter encarado esse desafio, porque é um desafio. Eu acho muito legal que você frisou a mudança de vida, né? E eu falo aqui no Tô no Senado direto sobre isso. Se você quer mudar de vida por meio do concurso público, é uma excelente oportunidade. E você precisa de 3 coisas, basicamente, que é orientação, aqui no Tô no Senado, com as dicas preciosas aqui da Débora e dos outros convidados. A gente orienta, a gente inspira, motiva, mostra o caminho pro pessoal que nos assiste, para vocês. Outra questão, força de vontade, tem que ter muita. Então, assim, pergunte a si mesmo, o que você quer, né? Qual que é o seu propósito de futuro, né? Saiba que você quer isso e queira muito isso. Né? E o terceiro, bons materiais. Bons materiais, inclusive o Gran Cursos é nosso parceiro, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você adquirir os seus materiais de qualidade. Inclusive, a missão do Gran Cursos é mudar a vida das pessoas por meio da tecnologia e da educação. Então, sua chance de mudar de vida. Débora, por curiosidade da galera, como é que é o Senado e tal? O que você faz lá no Senado? Bom, eu trabalho na Secretaria-Geral da Mesa. Eu fui lotada lá desde o primeiro dia, né? Desde o dia que eu entrei em exercício. E eu trabalho hoje numa coordenação de um núcleo de apoio à mesa e acompanhamento de mandato, lá dentro da SGM. A gente tem vários núcleos, né? Coordenações lá dentro. No meu núcleo, especificamente, a gente acompanha todo o mandato do senador. Coloca em exercício, tira de exercício. Quando entra um suplente, a gente acompanha as licenças, a frequência dos senadores. E também as matérias de competência da mesa diretora, da comissão diretora. Né? Quando tem reunião da comissão diretora, somos nós que secretariamos, colocamos as matérias em pauta, secretariamos a reunião, fazemos os eventos legislativos, né, necessários, aprovamos as matérias de competência da comissão diretora. Então, é um núcleo que abrange, faz um apoio do acompanhamento do mandato do senador, né, como um todo. Legal. Para a gente encerrar, então, Débora, muito obrigado pela sua participação. Imagina, queria que você deixasse... obrigado. Você deixasse um recado final para a galera que está nos assistindo, que eventualmente, depois de ver esse vídeo, vai voltar para o estudo. Hoje é a última coisa que ela faz no dia e vai dormir motivada para estudar amanhã. Deixa um recado final para o pessoal. Bom, gente, eu acho assim, foque no seu objetivo. Não desista do seu sonho. Não ouça pessoas que não estão te agregando, que muitas vezes te desanimam. Evite distrações e foque no que você quer, no seu objetivo. O concurso público abre uma porta, como a gente disse, de mudança de vida. E é para sempre, né? Longo prazo. Então, abra mão de hoje dos prazeres imediatos. Foque no seu futuro, especialmente se você ainda é jovem, porque vale muito a pena. Você vai ter ali qualidade de vida, você vai ter a sua remuneração, deitar tranquilo, liberdade financeira, independência financeira, e isso é muito importante. Então, foque no seu objetivo, não olhe para os seus concorrentes, faça o que você precisa fazer, faça o que precisa ser feito e acredite em você. Porque eu, como falo, fisioterapeuta, 23 aninhos ali, achava que eu não era capaz. Na verdade, eu não achava que eu não era capaz, mas eu olhava para os outros e pensava, meu Deus, olha para essa pessoa, o tanto de bagagem que ela tem, de experiência, e eu aqui, crua, vou começar do zero. Mas a gente sempre consegue quando a gente estuda e faz a nossa parte. Então, não desista. Muito obrigado, Débora. Imagina, obrigada a você, Sérgio. Então, galera, dica de ouro final aqui da Débora, né? Para não se ater aos prazeres imediatos. Então, não pense em prazeres imediatos. Invista em você, no seu futuro,
abra mão desses prazeres imediatos para você colher os frutos, né, quando você conseguir a sua aprovação no concurso dos seus sonhos, e é isso que eu espero, que você seja bem-sucedido, bem-sucedida nos estudos até a aprovação. Obrigado a você que acompanhou mais esse episódio com a Débora Matos aqui. Se você gostou, não deixe de curtir, curta, compartilhe com seus amigos, seus familiares e inscreva-se no canal, que você ajuda muito o nosso trabalho. Repito que deixo o link aqui na descrição do vídeo com um desconto exclusivo do Tô no Senado em parceria com o Gran Cursos, tá? Que é a escola de cursinho que mais aprova concurseiras e concurseiros pelo país. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço.